strong. Olá, pessoal. Então, continuando aqui com a geração das nossas imagens, né? No primeiro passo, eu tinha feito com 70 passos aqui. Então, se eu aumentar, olha, e gerar a imagem, ó. Então, aqui uma garota, cabelo preto, camiseta azul, óculos escuros, cidade iluminada, estilo de anime e by Akira Toriyama, ó. Coloquei aqui, vocês podem voltar para o Colab, que vocês vão visualizar o processo acontecendo. Ó. Quando eu aumento os passos, ele demora muito. Porém, né, foi dado 150 passos e às vezes pode ser que com 70, né, a gente já tenha resolvido, porque se você der muitos passos e a imagem tiver sido gerada com 70, com 60, ele vai ficar tentando inventar, vai ficar tentando aumentar as coisas. Então, não é tão legal, né? E aí, olha lá, ele gerou uma imagem, mas talvez a imagem com 70 passos tenha até ficado um pouquinho melhor, né? Então, é uma opção interessante colocar 70, 60, 80 passos para vocês verem as imagens, tá? Aqui nós temos o modelo gerado, como eu falei, né? O tipo de método para estar gerando as imagens, né? Isso aí tem a ver com inteligência artificial, como que são feitos os cálculos lá. Mas vocês podem depois procurar sobre cada um deles, né? Qual que é o melhor para vocês. Aqui nós temos o tamanho da imagem, ó. Então poderia colocar, por exemplo, 1024 por 1024. Só que diferente do que a gente pensa, o fato de eu colocar maior a imagem aqui não diz que a imagem vai ficar melhor. Pelo contrário, às vezes ela acaba até sendo pior, porque os modelos podem ter sido treinados com 512, que é a maioria dos modelos, e em 1024 ele vai ficar tentando adicionar novas coisas, ficar tentando preencher aquele espaço, adicionando informação. Uma coisa interessante é fazer com 512 para ele fazer a imagem toda que vocês querem e depois sim vocês vão lá e fazem um upscale na imagem, né? E aumentam 2, 3, 4 vezes, né? Então, às vezes é legal fazer com 512 e depois usar um upscale para aumentar a imagem, ao invés de já gerar uma imagem com 1024. Até porque gerar uma imagem com 1024 vai demorar bastante, tá? Então, se vocês tentassem gerar aqui, olha lá, vamos fazer um exemplo só para mostrar, colocar 70 passos, ele demora um pouquinho mais para gerar, ó. Então, ele vai tentar fazer ali a geração da imagem de 1024 por 1024, ó. Então, ele é um pouquinho mais lento também, não é tão, né, super lento, mas ele vai demorar um pouquinho mais para gerar a imagem. Ó. E vamos ver como que vai ficar com 1024 por 1024, né? Ele vai gerar a imagem para a gente, ó. Então ele está tentando gerar aqui. E aí, no caso, como a gente tinha um treinamento, eu acho que o modelo aqui possivelmente pode ter sido treinado com 1020, com 512, né? Pode ser que ele adicione mais de uma imagem aqui, né? Então pode acontecer dele adicionar mais de uma imagem para preencher esses 1024, porque ele foi treinado com 512, ele não tem como preencher os 1024 pixels, aí ele adiciona mais de uma imagem, né? Olha lá. Então talvez pode ser que aconteça isso. E aí vocês viram que com 1024 fica bem mais lento, né? É melhor gerar com 512 e depois pedir para aumentar, né, a escala, utilizando outro software aí ou outros scripts, né? Olha lá. Então, talvez seja interessante a gente ficar naquele nosso 512, né? Porque tudo indica que esse modelo foi treinado com 512. Tá bom, pessoal?